E aí, estranhos, como vocês estão? Oi, gente, meu nome é Marielle Vilela, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, juro que eu sou uma pessoa super da hora e você não vai se arrepender. Bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo pra poder contar pra vocês que sim, eu decidi passar pela transição capilar. E por quê? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer vocês pela companhia, por esse ano que tá se iniciando agora. Quero desejar feliz ano novo pra vocês e, na verdade, eu estou gravando esse vídeo no dia da virada do ano novo. Por isso que vocês provavelmente já devem ter visto esse look antes, porque eu estou gravando no dia. Um ano novo se aproximando e com todo esse período que a gente foi meio que retirado da sociedade e teve tanto espaço pra gente pensar, a gente criar, a gente se conhecer, eu acabei decidindo por resgatar as minhas raízes, literalmente. Por que que eu decidi fazer isso? Antes de eu explicar exatamente por que que eu decidi fazer isso, eu quero explicar pra vocês o porquê que eu comecei a alisar o meu cabelo. E a sementinha desse questionamento começou a pairar pela minha cabeça a última vez que eu vi a minha mãe, porque quem não sabe, a minha mãe é cabeleireira. E a minha mãe se tornou cabeleireira pra poder cuidar do meu cabelo. E eu nunca, não vou dizer nunca, eu devo ter ido na minha vida 2 vezes num salão de beleza que não era da minha mãe. Então, eu nunca cortei o cabelo com outra pessoa que não fosse a minha mãe que faz a minha progressiva, a minha mãe que pinta o meu cabelo, a minha mãe que topa as loucuras que eu faço no meu cabelo de vez em quando. E assim, loucuras muito entre aspas, porque tudo que eu penso em fazer, minha mãe me traz um pouco pra realidade e fala, olha, você vai estragar o seu cabelo, olha, nanana. Ela sempre fala alguma coisa e muitas das vezes ela não topa a minha doideira, assim, de início. Eu fui uma criança que tive cabelo cacheado, né? Era um cabelo um pouco difícil de cuidar, porque antigamente não tinha essas opções de cremes que a gente tem hoje, né? Pra pentear o cabelo, pra mim era muito sofrido, mesmo porque minha mãe é uma gentileza em pessoa. Eu falo assim, mas minha mãe sabe que eu amo ela. Então, assim, eu odiava pentear o cabelo, pra mim era momento muito dolorido e uma coisa que eu ficava pensando, ai não, amanhã eu tenho que fazer de novo, sabe? E aí, minha mãe sempre gostou muito do meu cabelo, sempre achou meu cabelo muito lindo. A gente vai crescendo, a gente vai convivendo com outras crianças e eu fui vendo tipos de cabelo, cortes que eu queria ter no meu cabelo. Por exemplo, franjinha, era o sonho da minha vida ter franjinha. E eu só fui ter franjinha também, eu já tava na faculdade. Meu sonho era ter franjinha e como meu cabelo era cacheado, não podia ter franjinha, porque a gente não via referências de pessoas com cabelo cacheado com franjinha. Também acho que, pelo menos naquela época, seria muito difícil ter franjinha tendo um cabelo cacheado. Desde que eu era criança, as pessoas diziam que eu tinha cabelo duro, que meu cabelo era feio, que meu cabelo era armado. Eu me sentia um pouco mal quando eu via as minhas amiguinhas que tinham cabelo liso e eu olhava pro meu cabelo deste tamanho, porque, como eu disse, era uma época diferente, era difícil você tratar um cabelo cacheado e naquela época minha mãe não era cabeleireira, então ela não tinha tanto conhecimento assim. E também o conhecimento que a gente tinha antigamente era totalmente diferente do conhecimento que a gente tem hoje, que é muito fácil, a gente entra na internet, a gente vê o que é cronograma capilar, como cuidar de um cabelo cacheado. Naquela época, começo dos anos 2000, não era de fácil acesso, assim, principalmente para as pessoas que eram mais baixa renda, que não tinha computador em casa, por exemplo. A internet era muito diferente naquela época. Naquela época era tudo mato. Agora vocês pegaram tudo capinado, tudo asfaltado, entendeu? A gente pegou a época que era mato. E aí eu fui crescendo e a minha mãe continuou cuidando do meu cabelo, né? Minha tia se formou como cabeleireira e aí a minha tia era a cabeleireira da família, né? Então, coitada, era só ela pra fazer todos os cabelos da família. E aí quando chegava na minha vez nunca dava tempo, bem porque ela morava numa cidade vizinha e tal. E isso me deixava muito triste. Então, a minha mãe percebendo que eu ficava muito triste com isso, mesmo porque, tipo, se fizesse escova no meu cabelo, eu saía da porta do salão, meu cabelo tava assim já. Porque, como eu disse pra vocês, eram tempos diferentes, né?
Acredito que se fosse hoje em dia, primeiro que eu não ia querer alisar o meu cabelo, e segundo que meu cabelo seria muito mais tratado do que antigamente. Enfim, minha mãe foi lá, fez curso de cabeleireiro pra poder cuidar do meu cabelo. E aí eu comecei a servir como cobaia da minha mãe pro curso que ela tava fazendo. Nem porque ela tava fazendo por minha causa, né? E aí quando eu tive a mudança, né? Porque eu estudei em colégio particular desde o maternal até a quarta série, quinto ano. E aí no sexto ano eu fui pra escola pública. Minha mãe continuou penteando o meu cabelo, continuou fazendo os penteados que ela queria, enfim, apesar de eu continuar crescendo. Teve um episódio muito específico que me marcou e me fez mudar de ideia sobre o meu cabelo, sobre da onde eu tava vindo. E é um assunto meio pesado agora pro meio do vídeo, mas eu tenho que explicar isso pra vocês entenderem como a minha cabeça funcionou naquela época pra eu pedir pra minha mãe alisar o meu cabelo. A minha mãe gostava muito de fazer tranças no cabelo, e minha mãe fazia umas tranças bem miudinhas assim. E o meu cabelo, como vocês podem ver, eu tenho muito fio de cabelo, e quando eu tinha cabelo cacheado, meu cabelo era muito mais cheio e era muito maior, então, assim, a bichinha sofreu pra fazer as tranças, né? E aí eu fui pra escola com umas trancinhas assim, bem miudinhas mesmo. E as pessoas da minha escola, elas começaram a me zoar, falando que meu cabelo tava estranho, ficavam cochichando as minhas costas e tal. E aí eu lembro que era até uma aula de matemática quando ficaram falando isso, aí teve o período do recreio e tal. Aí no período do recreio eu fui no banheiro e tirei todas as trancinhas do meu cabelo. E você sabe que quando você faz trança no seu cabelo ele fica texturizado. Então você imagina texturizar uma trancinha miudinha assim de um cabelo cacheado, que meu cabelo era muito cacheado. Então, meu cabelo ficou desse tamanho e aí as piadinhas continuaram e pioraram, sabe? E eu vejo isso como um dos braços do racismo, sabe? E eu lembro que isso me deixou muito mal na época. Minha mãe ainda tava fazendo curso de cabeleireiro e ela testava essas escovas de chantilly, escova de chocolate, escova disso. Tinha muito dessas escovas. E aí teve uma vez que ela tava escovando meu cabelo e eu falei pra ela que eu queria alisar o meu cabelo. E aí minha mãe falou, por que você quer alisar o seu cabelo? Seu cabelo é tão lindo, onde você passa as pessoas acham lindo e não sei o quê. E eu não via isso, porque eu só via as pessoas que me zoavam na escola e como eu me sentia mal quando isso acontecia. Então, a minha mãe é assim, eu tenho que ficar falando que eu quero uma coisa pra ela poder fazer no meu cabelo. E aí, eu comecei nessa saga de querer alisar o cabelo, falei pra ela que eu queria alisar, e naquela época as progressivas não eram tão potentes quanto elas são hoje, né? Então, minha mãe fez dois processos químicos no meu cabelo, que foi alisar com guanidina. Eu não lembro qual é a especificação da guanidina. Eu sei que tem guanidina e tilglicolato, acho que é assim que se fala, mas eu não sei a diferença dos dois. E ela fez a progressiva da época em mim. Então meu cabelo ficou muito liso. E depois disso, falo pras pessoas que eu era neta de indígena, porque meu cabelo era muito preto, o que não faz o mínimo sentido. Eu falava que era uma minoria pra não falar que era uma outra minoria, sabe? Eu falo pras pessoas que me conheciam que eu, na verdade, era neta de indígena. Eu inventava toda uma coisa pra não falar que eu era negra. E por muito tempo na minha vida, eu não disse que eu era uma pessoa negra. Assim como eu também, por muito tempo na minha vida, não disse que era uma pessoa gorda. Quando as pessoas estão vendo, sabe? Só que eu tinha tantos traumas em relação a esses dois termos que me fizeram tão mal durante a minha infância, adolescência, enfim, que era difícil eu usar essas afirmações, sabe?
E nesse processo de eu me conhecer e eu me desconstruir e eu conhecer outras pessoas parecidas comigo e eu me espelhar em pessoas incríveis que são negras, que são gordas, que são fora do padrão, sabe? Porque eu acho que a gente fica muito querendo ser branca, loura, do olho azul, quando nem, sei lá, 50% da população é assim. Eu comecei a olhar pra trás porque eu não percebia isso como racismo e eu também não percebia que eu estava evitando esse tópico na minha vida. E eu comecei a perceber que não era eu que não gostava dos meus cachos, não era eu que me achava feia, não era eu que achava o meu cabelo estranho, não era eu que, sei lá, não era eu. Eram outras pessoas, pessoas de fora, pessoas preconceituosas, pessoas racistas, crianças, cara, crianças que me fizeram me sentir mal por tanto tempo. E aí agora, eu percebendo isso, eu quero me reconectar. Então, até por isso mesmo que eu decidi fazer esse como o primeiro vídeo do canal do ano de 2021, porque eu não só quero mudanças e mudanças significativas para esse ano, como eu quero me reconectar e reconhecer, olhar de novo pra mim e encontrar quem a Marielle é de verdade, sabe? Eu quero ser eu quero ser a versão mais autêntica de mim esse ano. E é isso. Eu espero que esse vídeo chegue a alguém que tá precisando se reencontrar, se reconectar, porque eu queria que alguém tivesse falado isso pra mim há um tempo atrás. Muitas pessoas que me seguem hoje são pessoas que são menores de idade, são pessoas que se encontram na adolescência, são até crianças, sabe? E eu quero que vocês, crianças, sejam a versão mais autêntica de vocês. Eu quero que vocês, adolescentes, se encontrem nessa idade, se respeitem, se amem. Não fique escutando o que os outros falam, não, porque as coisas que as pessoas falam são muito mais nocivas se a gente dá o braço a torcer. Então é isso. Espero que o ano de vocês comece maravilhoso. Espero que esse seja o ano da virada. Eu espero que seja um ano de oportunidade para todo mundo, tá bom? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu esqueci total de pedir pra vocês curtirem, compartilharem. E eu só pedi pra vocês se inscreverem no começo, né? Então se você não se inscreveu ainda e gostou do vídeo, se inscreve aí que eu vou postar muito mais vídeos sendo eu mesma. Gente, eu tô muito feliz com esse cabelo. Gente, eu fiz bigodinho no cabelo, inclusive eu gravei toda essa experiência pra vocês lá no meu Instagram e foi incrível. Eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz lá pro Instagram, se vocês quiserem ver o processo, tá bom? Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!